Meninas, então, essa é a Patrícia Celestrin, que eu já comentei com vocês antes. Ela está aqui como convidada para falar para a gente um pouquinho sobre a experiência de vida dela, né? Vida pessoal e profissional também. Eu fui buscar ela agora na agência do Cicobi, que fica em frente ao shopping. Inclusive, achei muito bacana a atitude deles de liberarem ela para vir aqui em horário de trabalho, né? Isso demonstra que eles têm realmente uma consciência legal sobre a inclusão e sobre a importância das pessoas estarem ouvindo. Porque, como eu comentei com a Patrícia no caminho, eu contar para vocês a história deles é uma coisa. E vocês ouvirem eles contando a história de você, a história deles, é muito diferente, certo? Então, eu quero já agradecer a presença dela aqui. E aí quero comentar o seguinte, por que ela pediu para gravar? Eles têm um canal no YouTube, onde eles postam o que eles fazem, eles postam várias atividades, e é bem bacana se todas vocês puderem acessar e ajudar a compartilhar isso, ok? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai conversar tipo um programa de TV, um programa de entrevistas. Eu vou fazendo algumas perguntas básicas assim, a Patrícia vai respondendo. E aí depois, no final, se alguém tiver alguma outra pergunta que eu não fiz, alguma outra curiosidade, alguma coisa, pode fazer. Certo? Eu posso só... Pode. Então, como primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Como a professora Adriana falou, a gente tem um canal no YouTube, por isso que eu resolvi gravar para mostrar, né, que a gente traz o conhecimento para as pessoas que têm interesse, para quem queira também, né, ter esse conhecimento. Então é aqui no Colégio Estadual de Pato Branco, né, a professora Adriana, que na verdade era para ter vindo meu marido também, mas ele não pôde. Então é isso, o nome do canal é Vida às Cegas. Depois eu passo o link para a prof. Adriana, acho que ela compartilha daí com vocês. Sim. E se a prof puder mostrar elas? Sim. Então agora eu vou mostrar quem são as alunas do 2º ano de formação de docentes e do 4º ano de formação de docentes. São alunas que estão se preparando para ser professoras de crianças de educação infantil e séries iniciais. E a disciplina que nós trabalhamos se chama Concepções Norteadoras da Educação Especial. Então, nada melhor do que trazer alguém que tem essa experiência, né? Que vive isso, para dizer pra gente quais os desafios, né? De viver dessa forma e como as pessoas reagem e o que ela mesma própria pensa a respeito disso. Beleza? Então, assim, Patrícia, vamos começar assim. Você conta a tua história. Depois a gente pergunta do Rafael. Tá bom? Conta você. Daí eu vou te interrompendo com algumas perguntas. Sim. Então, assim, eu já nasci com deficiência visual. Primeiramente, eu fui diagnosticada com catarata congênita quando eu nasci. E desde os 23 dias de idade eu fiz a primeira cirurgia, até os 6 anos eu fiz 6 cirurgias. Eu enxerguei um pouco até mais ou menos 11 anos. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fiz uma cirurgia no olho direito e acabei batendo a cabeça 15 dias depois, porque eu não tinha sossego. E aí acabou dando um derrame no meu olho direito, eu perdi a visão totalmente dele. Então eu fiquei enxergando um pouco do olho esquerdo até uns 11 anos, onde também eu acabei batendo o olho e acabou também dando derrame, que causou a perda total da visão deste olho. Mas desde que eu comecei para a escola, eu já comecei com o Braille, já fui alfabetizada no Braille. Eu nunca tive, vou dizer assim, que eu nunca tive muito problema com a questão de aceitação da minha parte, né, da minha deficiência, porque como eu nasci com um problema, então eu já fui meio que criada dessa forma, né. A minha mãe nunca foi super protetora, sempre deixou eu me virar sozinha. Agradeço muito a ela por isso, porque se não fosse assim hoje, com certeza eu não conseguiria fazer tudo que eu faço. Eu lembro que você comentou que na época muitas pessoas criticavam a sua mãe porque diziam que ela deixava você solta. Isso. Né? Quando eu nasci, que eles ficaram sabendo da minha deficiência, a minha mãe conta sempre que ela estava comigo no hospital e uma senhora falou pra ela assim: por que você não deixa essa criança no hospital? Ela vai te culpar quando ela crescer, por ela não enxergar. E minha mãe falou que não, jamais ela faria isso.
E nunca aconteceu realmente. Eu sou a única com deficiência da minha família e eu nunca culpei a minha mãe, nunca culpei ninguém devido a isso. E as pessoas falavam, porque minha mãe nunca me deu nada na mão e muitas pessoas têm a visão assim, que a pessoa porque não enxerga não consegue fazer nada. Tem que dar tudo na mão, tem que, né, dar comida, tirar a comida, dar na boca, vestir, dar banho, enfim. E a minha mãe nunca me tratou assim, então as pessoas falavam que ela era irresponsável, que ela não cuidava de mim, que ela me deixava abandonada, que... Assim, mas eu agradeço muito a ela por isso. Eu lembro que você comentou que você vivia com as pernas roxas. Vivia. Porque ela dizia, você tá com fome? Vai lá e pega um pão e se vira. Aí você ia, você batia muitas pernas por causa disso, derrubava algumas coisas. Ou seja, você fazia uma certa bagunça, né? Sim. Naturalmente. Mas ela não se importava com isso, ela queria que você soubesse se virar. Que eu soubesse fazer. E eu sempre fui uma criança muito ativa. Então eu andava de bicicleta, eu não parava, assim, eu subia em árvore, eu pintava o sete, como diz a história. E, então eu sempre vivia bastante com as pernas bastante machucadas, porque eu batia, porque eu caía. Mesmo com o tanto de visão que eu tinha uma visão muito baixa, então não era suficiente, né, pra que eu não me machucasse, digamos assim. Você nasceu aqui em Pato Branco? Nasci aqui em Pato Branco. E você se alfabetizou aqui também? Me alfabetizei aqui também. No Rocha? No Rocha Pombo. Sim. E como que foi a saída para a escola, assim? Então, quando eu tinha uns 5 anos de idade, o meu oftalmo falou para minha mãe que tinha o Rocha Pombo, que tinha o Centro de Atendimento Especializado em Deficiência Visual, e que a minha mãe deveria me matricular para começar a ir na escola, aprender o braille e tal. Eu tinha uma ansiedade muito grande para ir para a escola, queria ir, queria aprender, mas eu queria aprender a escrever de lápis. Eu sempre falo assim que eu tinha uma coisa assim que eu adorava o barulhinho do lápis no papel. Então, como eu queria, mas não foi assim. Eu fui para a escola, começaram a me mostrar o braille, eu tive que aprender o braille. Na época que eu ia para a escola, isso em 1995, que eu comecei a ir para a escola, as coisas eram bem diferentes do que é hoje. Não existia notebook, não existia tablet, não existia celular adaptado, não tinha nada. Então a professora tinha que ter muito jogo de cintura, ela adaptava muita coisa, muitos desenhos, ela fazia com cola quente, com cola colorida, com linha, era tudo assim na base da adaptação mesmo. E eu tive muita dificuldade quando eu entrei pro ensino fundamental, que hoje é o Fundamental 2, né? Que na minha época era da 5ª série à 8ª série, depois era o ensino médio. Então a questão de material era muito complicado. Teve anos assim de eu receber livros. Teve um ano que eu lembro muito bem que no último dia de aula eu fui me despedir das orientadoras, ela estava no ensino médio, e ela me falou: Patrícia, hoje chegou o teu livro de matemática. Tipo, o que eu vou fazer com o livro de matemática no último dia de aula, né? Sabe por quê, meninas? Porque assim, me corrija se eu estiver errada, Patrícia. Por exemplo, o aluno com deficiência visual, o professor mandava o livro para ser traduzido em braille. Isso, era feito já, tipo, pro ano que vem, por exemplo, esse ano a gente pedia que eles mandassem os livros pro CAP em Beltrão, que é o CAP que faz esses livros em braille, para que no começo do ano os livros estivessem já prontos, né? Mas muitas vezes isso não aconteceu, porque, não sei dizer bem a verdade, porque o CAP não tem tanta demanda assim, então eu não sei o que acontecia realmente assim nessa questão. E você fez a 5ª e 8ª no Rocha também? Não, eu fiz até a 4ª série no Rocha, de 5ª e 8ª eu fiz no Rui Barbosa, e do ensino médio eu fiz no Carlos Gomes. Tá. E daí você levava, quando você ia para essas escolas, você tinha alguém que te ajudava, um tutor, alguém que ficava junto? Como é que funcionava? Então, assim, a questão da aceitação da bengala é muito complicada, principalmente na fase da adolescência. Então, pra mim foi bem complicado aceitar a bengala. Eu sempre tive amigas, assim, sempre fui uma pessoa de fazer amizade muito fácil. Então, eu sempre tinha as meninas que moravam perto da minha casa e que eu acabava indo com elas. Então, eu sempre estando junto com elas, né? Quando não era uma, era outra, enfim. Até eu me vi obrigada a aceitar a bengala, porque chega um ponto assim que você pensa, ou você aceita ou você aceita, você não tem alternativa. E aí você, por exemplo, os professores davam aula e você tinha que anotar as coisas na tua maquininha de braille? Então, até a 7ª série eu usei a reglete. Eu ia trazer hoje para mostrar, mas enfim, não sei o que aconteceu com a minha reglete lá em casa, sumiu. Mas assim, eu usava a reglete. A reglete, ela é uma régua que tem as celas, né? Eu não sei se elas já viram. Já viram? Já. Isso. Que Então, você vai furando elas, isso, né? elas são uns quadradinhos bem pequenininhos, elas têm 6 pontos.
E aí você tem que ir furando. Tem um negocinho assim, que é a punção, que a gente chama, que vai furando, fazendo as letras. Então aquilo é horrível, mas até a sétima série eu usei aquilo lá. Aí na sétima série o MEC mandou para o núcleo daqui uma máquina Perkins, que é a máquina daí mesmo de braille. Aí a partir de lá eu comecei a usar a máquina. Quando eu saí do ensino médio, eles estavam dando notebook, né? Eu não cheguei a pegar a parte do notebook. Hoje eles fornecem um notebook para pessoa com deficiência visual para utilizar na sala de aula. Eu não cheguei a utilizar porque não tinha ainda. Tá, e daí você já estava no ensino médio. Foi aí que você encontrou o Rafael? Isso, eu conheci o Rafael em 2006, finalzinho de 2006. Eu estava no segundo ano do ensino médio. E ele morava em Curitiba e eu aqui em Pato Branco. E a gente acabou se conhecendo pela internet. Meu pai, se fosse pensar, acho que ele se arrepende de ter me dado o computador. Então, ele me deu o computador e existia na época um chat que era utilizado 90%, digamos, por pessoas cegas. E eu entrei lá e aprendendo ainda, não conhecia muita coisa, acabei encontrando ele lá, começamos a conversar, ele começou a me ajudar, e a ajuda acabou virando em namoro virtual. E eu achava que não ia dar em nada, realmente, assim, não acreditava muito que ia dar em alguma coisa. Mas, para minha surpresa, no carnaval de 2007, ele apareceu aqui em Pato Branco me conhecer. Como é que foi isso? Então, ele veio acompanhado? Sim. Ele veio com a madrasta dele. E eu nem acreditei muito quando ele falou que ia vir, né? Então tá bom, né? Mas sei que quando menos esperei, tava chegando. Tive que aceitar, daí ia fazer o quê, né? Foi você e a tua mãe? Foram buscar ele na rodoviária? Na verdade, quem foi buscar ele na rodoviária comigo foi uma tia minha. A minha mãe ficou em casa, porque meu pai estava na casa também. E ficaram na casa lá esperando. Ele foi uma tia minha. E quando a gente chegou lá, eu falei pra ela, pelo amor de Deus, veja bem, se ele não é gordo, não é velho, não é feio. Porque se for, eu já saio daqui e nem pego ele. Ah, sei. Você vai me traduzindo. Aí depois eu já sei o que fazer. Sim, veja aí antes da gente chegar perto, né? Sim. Olha que interessante, né? Porque vocês acabaram, vamos dizer assim, se apaixonando pelas ideias, pela personalidade, pelo caráter, né? Isso. A parte física, a parte visual, ela veio em segundo plano. Em segundo plano. Que é o que acontece o inverso, né? Na nossa sociedade que pode enxergar. Geralmente quem enxerga vai primeiro pela beleza, né? Sim. Dificilmente vai pro outro lado. E será que, não sei se você já perguntou isso pra ele, será que ele também falou isso com a madrasta dele? Sabe que eu nunca perguntei pra ele? É que assim, quando a gente tava namorando ainda antes dele vir pra cá, ele foi esperto, ele pediu pra eu mandar uma foto pra ele. E aí eu mandei uma foto na época. E daí ele já veio meio que sabendo como que eu era, né? Porque alguém já tinha traduzido pra ele como é que você era. Certo, se ele não gostasse, ele nem ia vir daí. Ah, entendi, ele foi esperto mesmo. Sim. Tá, daí ele veio e vocês começaram a namorar. Quanto tempo vocês ficaram namorando? Então, a gente namorou 1 ano. Aí eu ia pra lá nos feriados, ele vinha pra cá. A primeira vez que foi pra eu ir pra lá foi na Páscoa, daí de 2017. Foi uma briga lá em casa, porque minha mãe não queria deixar. Eu nunca tinha saído sozinha, assim, viajado, nada. E minha mãe não queria deixar, nossa, eles morriam de medo e tal, que acontecesse alguma coisa. Mas enfim, eu bati o pé e fui. E foi tudo bem tranquilo, assim. Aí ele vinha, eu ia. Aí no final de 2017 nós noivamos. E dia 20 de dezembro de 2008 a gente casou. Então já vai fazer 10 anos que eu falei pra ele que eu já mereço uns 10 troféus. Um por ano? Um por ano. Tá, e vocês casaram e ficaram aqui ou foram pra Curitiba? Não, a gente casou, daí como ele ainda estudava lá em Curitiba, nós fomos pra lá. Moramos 1 ano lá, em 2009. Eu fiz alguns cursos lá e tal. Só que eu não me adaptei com o clima de Curitiba. Não nasci para tanto frio. Então, e aí minha mãe começou a ficar doente, o meu irmão já não estava mais em casa, meu pai sempre trabalhou fora. Então era tipo comigo que ela podia contar. Aí, como eu não consegui emprego lá em Curitiba também, nós acabamos, no começo de 2010, voltando para Pato Branco. Tá, então agora chegou na hora vamos por assim, o casamento, a parte prática do dia a dia. Vocês lá em Curitiba moraram com alguém ou moraram sozinhos? Não, sozinhos. Sozinhos. E como é que é esse morar sozinho sem enxergar as coisas?
Pra nós é normal, porque a gente já tá acostumado, né? Então, o pessoal pergunta geralmente, vocês têm alguma coisa adaptada na casa de vocês? Não temos nada adaptado, assim, que a gente comprou adaptado, alguma coisa. O que a gente tem de adaptado, que nós mesmos adaptamos, é no micro-ondas, que o micro-ondas hoje em dia é tudo digital, né? Então, tem umas bolinhas que elas são umas gotas de silicone, que diz que o pessoal usa pra colocar no chão, pra não deslizar, ficar antiderrapante. E a gente cola aquelas bolinhas nos botõezinhos, né? No caso, onde tem os números, de liga, desliga e tal, no micro-ondas, pra gente ter noção de onde que tá mais ou menos localizado. E antigamente, quando nós não tínhamos os meninos ainda, a gente colocava uma identificação no interruptor da luz, pra gente saber, tipo, quando estava desligada e ligada a luz. Agora não precisa mais, agora eles veem, né? Mas antes a gente colocava um negocinho pra identificar. Tá, mas é a única coisa. Então, assim, vamos supor, você casou, foi pra lá e como a tua mãe já tinha te preparado pra vida, então você lavava, cozinhava, passava, tudo que precisasse fazer, você fazia. Sim. E a parte de comida também, tudo. Eu até, agora a gente fez um vídeo, eu fiz 2 vídeos na cozinha. Um eu tava fazendo uns bolinhos de arroz e outro eu fiz agora de um bolo de cenoura. Porque muita gente, assim, a gente conta, acaba, né, acha que a gente não consegue. E aí eu mostrei, assim, que é possível, que eu consigo, que já me queimei algumas vezes, já aconteceu alguns acidentes, mas pra prática acaba não acontecendo mais. Hoje é muito raro, assim, acontecer algum acidente, alguma coisa, né? Sim. Eu lembro que você comentou que você teve uma experiência de trabalho, acho que foi aqui em Pato Branco, que você acho que trabalhava como secretária, que você ia abrir o local, fazia o café, organizava as coisas. Não me lembro se era que era o escritório. Foi aqui em Pato Branco. Foi na verdade é um consultório de psicologia. Ela é psicóloga, trabalha com consultoria. E aí eu trabalhei lá um tempo, eu ficava com a chave, eu chegava de manhã, fazia café, lavava as xícaras que tinha sujo, tirava o lixo, varria o chão. Eu lembro que você comentou que você pegava o ônibus sozinha e chegava até o local. E eu lembro que eu perguntei como que você sabia em que momento você tinha que descer do ônibus, né? Sim. E eu lembro que você comentou assim que você acabava gravando o trajeto pelo próprio relevo dele, né? O buraco, a lombada, quantas vezes parava e tudo mais. E você comentou que você só não continuou nesse trabalho porque a pessoa precisava que você fizesse serviço de banco, né? Exatamente. Aí eu tive que sair, porque não, infelizmente são coisas que não tem como eu trabalhar com dinheiro, por exemplo, né? Com cheque, ou seja lá, com documentação desse gênero em banco, não tem como. E aí então eu acabei saindo. Hoje em dia eu também venho sozinha, venho de lotação, volto pra casa sozinha também, bem tranquilo, assim. E daí no caso, ali no Cicobi, o que você faz hoje? Então, hoje eu tô na recepção, eu atendo as ligações, eu faço reservas de hotel, faço reserva de almoço, faço pedido de lanches para quando tem reunião, faço digitação de atas, lanço nota, faço um pouco meio de tudo. E como que você faz a parte de digitação de atas? A ata, ela vem... Como que você vai fazer para... Então, assim, as atas, eles me mandam geralmente o modelo, que é para seguir, e os temas. E também eu faço nas reuniões, por exemplo, amanhã tem reunião do administrativo, eu fico lá na sala digitando a ata conforme vai... Não é uma ata que foi escrita, você fica ao vivo já, junto na reunião. Na reunião digitando. Você já vai digitando o que eles vão falando. O que eles vão falando. Tá, legal. Tá, então agora conta pra gente do Rafael. Mais ou menos assim o geral da história dele. Então, o Rafael, ele não nasceu com deficiência visual, ele até 9 anos ele enxergava normal. Mas eles têm um problema na família deles que é hereditário. A mãe dele já não enxergava. E várias pessoas assim da família têm deficiência visual. Não total, mas enxergam só de um olho e tal. Com 9 anos apareceu um problema nele, ele perdeu a visão de um dos olhos. Com 13 anos ele perdeu do outro. Para ele foi mais difícil porque ele era alfabetizado em tinta, ele era, né, estudava, digamos assim, normal. Aí de repente ele teve que reaprender tudo de novo. Ele não queria mais ir para a escola, ele conta sempre assim, até que a mãe dele deu 2 opções para ele, ou você vai para a escola ou você fica em casa e você apanha todo dia. E aí ele acabou indo para a escola, né? E para ele, então, assim, foi mais difícil.
Mas hoje, assim, Ele fez todo o ensino médio, sim, tudo, e eu lembro que na época ele queria fazer um curso na FADEP. Ele fez. Na verdade, assim, ele fez inclusive, ele fez o curso que vocês estão fazendo. Ele é formado em formação de docentes. Daí, quando ele veio para cá, ele fez faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Ele fez uma pós em gestão estratégica em sistemas da informação. E agora ele está fazendo uma pós na área de educação especial. Educação inclusiva, né? Ele está fazendo. Termina, acho que agora em dezembro. Então, hoje ele trabalha, no caso, no Rocha, a função dele específica? Então, ele é concursado como professor, trabalhou 2 anos em sala de aula, dando aula de informática, e aí acabou saindo. Agora ele está na secretaria, ele ajuda na questão dos computadores da escola, rede, na parte administrativa ali da secretaria mesmo. E ele, na verdade, ele fez tudo isso. Eu lembro que ele comentou que realmente para ele foi muito difícil, né? E eu lembro que também uma pergunta que foi feita quando ainda vocês não tinham filhos, né? Se vocês, mesmo sabendo que em função da carga genética dos dois, as crianças poderiam ter dificuldades, vocês gostariam de ter filhos, e vocês responderam que sim. Sim. Tanto que tiveram, né? Tanto que tivemos. Eu nunca me preocupei assim com isso, porque eu penso assim, que como eu enfrentei tudo que eu passei, eu vou fazer de tudo para os meus filhos não passarem pelo que eu passei, claro. Mas eu sei como lidar, como fazer, diferente da minha época, que a minha mãe não tinha conhecimento nenhum, não sabia nada da deficiência, fui o primeiro caso na família. E as pessoas me criticavam muito por isso. As pessoas falavam, mas você vai arriscar, você vai fazer isso, você vai colocar eles nesse perigo, porque a gente tinha uma noção que poderia vir com deficiência, mas também poderia não vir. Sim. E a gente decidiu ter. Eu tive o mais velho, está com 7 anos agora, e quando ele nasceu perfeitinho. Foi feito o teste do olhinho, não tinha nada. Aí quando ele começou ali por volta dos 6, 7 meses, a gente sempre acompanhando com o oftalmo, ele começou a apresentar estrabismo. Aí apareceu miopia, e até então era só estrabismo e miopia que ele tinha. E, enfim, a gente tratando como estrabismo e miopia, com 2 anos ele começou a usar óculos. E quando ele estava com 2 anos quando eu engravidei do mais novo. Né? Decidimos ter o outro, porque não tinha até então nenhum outro problema. Aí o outro ele nasceu prematuro, teve muitos problemas assim, de saúde, muita coisa. E quando ele estava com 3 meses, o pediatra dele me falou se eu já tinha levado ele no oftalmo. Eu falei, já. Ele falou, não, porque ele está com o olho tremendo muito. Aí eu levei. O médico falou que ele estava com um nistagmo, que é aquele olho que não tem coordenação, ele fica mexendo com a lacratária. E também estrabismo, miopia e tal, e a gente tratando disso até então. Até que em 2016, o Dr. Ricardo, que a gente tratava eles aqui na época, nos encaminhou para o Guilherme Pires, que era um médico novo que estava aqui, que é retinólogo. Ele falou, não, agora tem um retinólogo aqui, vou encaminhar para ele, porque o problema deles não é só o que os médicos falaram para vocês até hoje. E quando a gente chegou lá no Dr. Guilherme, foi um choque, porque eles já estavam com a visão muito reduzida, o problema deles é bem raro, a retina deles já estava muito danificada, o pequeno já tinha praticamente perdido a visão de um dos olhos, e o mais velho também já estava com os 2 olhos bem comprometidos, né, um mais do que o outro. Aí ele nos encaminhou para fazer laser. Nós acabamos indo para Porto Alegre, com o médico de lá, para fazer laser neles. A gente fez o laser em julho de 2016. O médico lá em Porto Alegre, ele já meio que diagnosticou que é vitreoretinopatia exudativa familiar, o nome da doença deles. Dos dois a mesma? Dos 2 a mesma. Só que até então a gente não tinha um laudo genético comprovando nada, era tipo o que os médicos achavam que era. Aí fizemos o laser, em dezembro de 2016 nós levamos eles no começo do mês pra lá. A gente voltou de lá na sexta ou no sábado. Na terça-feira o Eric, o mais velho, falou pra minha mãe de manhã, vó, eu não tô enxergando desse olo. Ele falava olo na época. E a mãe achou que era brincadeira dele. De noite, quando eu fui dar banho nele, ele falou a mesma coisa. Ele falou, mãe, eu não tô enxergando desse olho. Eu, na hora, assim, me gelou. Falei, pronto, perdeu a visão. Terminei de dar banho, fui fazer os testes, tampei o olho, o outro, nada. Só enxergava a luz. A gente se apavorou, assim, porque nós tínhamos levado ele na semana anterior, o consultar tava bem. Aí no outro dia já levei com o Guilherme Pires, ele falou, não, descolou totalmente a retina dele. Ele perdeu a visão desse olho.
Aí foi uma correria, porque a gente não tinha médico para levar, tinha que fazer cirurgia. O médico deles de Porto Alegre estava para os Estados Unidos, acabamos indo para um indicado lá de Curitiba. Levamos para lá, sei que no dia 20 de dezembro ele fez a cirurgia do olho que ele perdeu, que é o esquerdo. Mas infelizmente não tivemos sucesso. Foi bem sofrido, ele teve muita dor assim, depois da cirurgia. Mas não. Essa cirurgia era para tentar reverter? Para tentar reverter. Eles colocaram tipo como se fosse uma faixa que eles colocam atrás do olho para tentar colar a retina de novo. Só que como a retina deles, ela faz como se fosse umas dobrinhas nela, ela não só descola, ela faz tipo umas dobrinhas. Então o processo para ela colar novamente é muito difícil. O médico tinha falado para nós. Aí ele falou assim, olha, que eu posso dizer para vocês, tem outros procedimentos que a gente pode fazer, mas a chance é muito pouca e pode causar mais sofrimento para ele. E nós achamos melhor não, porque eu, quando criança, sofri muito com cirurgia e com dor. Então eu não quis deixar que ele passasse assim pela mesma coisa, apesar de não recuperar a visão daquele olho, né? E aí, consequentemente, no mesmo começo de 2017, o mais pequeno começou a ter... o mais pequeno já tinha perdido a visão do olho direito. E ele começou a ter muita dor, muita dor, muita dor. A gente também teve que fazer cirurgia em Curitiba, porque ele teve, além do descolamento da retina, ele teve uma hemorragia no fundo do olho, que acabou passando para frente do olho e causou uma pressão intraocular muito alta. A pressão intraocular normal é até 20, 21, a dele estava em 40, quando foi feita a cirurgia. Então ele chorava dia e noite, eu fiquei assim uns 15 dias com ele sem dormir, porque ele chorava dia e noite de dor. E aí, graças a Deus, de lá pra cá, assim, deu uma acalmada. Eles melhoraram, assim. Então, os dois hoje, eles enxergam parcialmente? Parcialmente, de um dos olhos e tem baixa visão desse. O Eric enxerga em torno de uns 40% e o Arthur em torno de uns 15%. E como que eles, como crianças, assim, o que eles... O mais velho, por exemplo, que já tem uma idadezinha, assim, como que você ouve, o que você percebe deles a respeito dessas questões? O Eric, quando ele perdeu a visão desse outro olho, ele ficou um pouco revoltado. Eu fiz umas sessões de psicóloga com ele e tal, mas agora, assim, ele é bem tranquilo. Eu sou bem realista com eles, porque eles sabem, o médico deixou bem claro que até um movimento muito brusco da cabeça deles pode descolar a retina. Então, assim, é um problema, porque criança é só se amarrar, né? E olha lá. Então, eu sou muito realista com ele, que é mais velho. Eu falo, Eric, você sabe que você não pode estar pulando, não pode bater a cabeça, você sabe que você pode perder a visão do teu outro olho, igual aconteceu. Então, eu deixo assim, deixo ele bem ciente, assim, do que tá, né? E essa fase, por exemplo, de você ficar grávida e ter bebê e tudo, você também se virou bastante sozinha, né? Tua mãe sempre estava junto, mas Sim. Você tomou a frente de todas as coisas. Eu sempre quis, né? Sempre quis ser mãe e eu queria ser mãe na plenitude, não ter que estar dependendo dos outros. Então, quando eu tive o Eric, eu era um pouco inexperiente ainda, mas a mãe ficou comigo uma noite no hospital. Mas ela disse que ela deitou num sofá que tinha lá e dormiu. Ela não viu eu dar mamar, não viu eu trocar ele nenhuma vez. E aí, quando eu tive o Arthur, foi mais complicado, porque ele nasceu de 7 meses, ele nasceu pesando 1,9 kg. E quando ele saiu do hospital, ele estava com 1,8 kg. Ele era muito pequenininho. Ele ficou 15 dias na UTI, então essa função da UTI foi bem complicada, porque não tinha como eu ficar no hospital, então eu tinha que ir de 3 em 3 horas no hospital para dar mamar. Aí sim, assim, minha mãe, nossa, me ajudou muito nessa época, ela ia comigo, porque não tinha, né, não tinha como eu ir para casa e descer de lotação, não dava tempo. E eu tinha feito cesárea, então foi bem sofrido. Aí ele saiu da UTI, foi pro quarto, eu fiquei no quarto sozinha com ele, foi bem tranquilo. Quando a gente ia pra casa, minha mãe falava que não sabia como que a gente ia dar banho nele, porque ele era muito pequeno, meu Deus, eu tinha medo, né? E quando a gente chegou em casa, eu tirei a roupa dele e dei banho. Pra mim era muito normal, assim. Apesar de ele ser muito pequenininho. Eu lembro que você comentou alguma coisa sobre como que você fazia para dar medicamento quando eles precisavam. Então, medicamento, quando é xarope, por exemplo, que vem aquela seringa junto, a gente pede geralmente pra... Eu peço geralmente pra minha mãe. Por exemplo, são 5 ml que tem que dar, para ela puxar o êmbolo da seringa até onde dá os 5 ml, e eu faço uma marquinha no negocinho dela, assim, com uma faca, com alguma coisa, para que eu possa sentir quando eu puxar até onde que subiu, que deu a medida do remédio. Então, dar banho, comer, trocar, tudo você fez sozinho? Tudo. Foi fazendo sozinho? A minha mãe foi dar banho neles, uma coisa assim, agora depois de grande, que eles, né, ficam com ela às vezes e tal, mas senão...
sempre fui eu, sozinha. Ok. Muito bem. Ah, eu lembro que você contou como é que você fazia para comprar roupa. Então, eu geralmente para comprar roupa, eu compro assim, o que eu gosto, não vou pela opinião dos outros. Eu sempre peço a cor, sempre experimento para ver se eu vou gostar. E se eu ver que eu gosto, vai embora. Eu lembro que você comentou que você fazia assim, alguém, né, dava uma dica da cor, de como é que era a roupa, e que você gravava qual roupa combinava com qual roupa, Isso. para depois você não sair fantasiada. Isso, porque a gente passa por algumas assim na vida da gente, né? Teve uma vez que eu tinha duas rasteirinhas muito parecidas. E eu fui levar o Arthur na fisioterapia, acho que era. Na fisioterapia. E eu comprei calçado e fui, né? Meu irmão me levou lá e tal, me deixou lá. E quando eu tava lá, sentada esperando eles fazerem a fisioterapia nele, eu, por um acaso, peguei no meu pé. E aí que eu fui perceber que eu tinha colocado um pé de cada rasteirinha. Nossa, eu fiquei com muita vergonha. Daí quando meu irmão veio me buscar, eu falei, meu Deus, olha pro meu pé. Ele falou, o quê? Eu falei, olha que eu tô com um pé de cada calçado. Ele falou, não, mas a cor é bem parecida, acho que nem deu pra notar. E homem nem liga muito pra essas coisas, né? É uma nova moda, estamos inventando, tá tudo certo. Beleza. A questão de fazer supermercado, vocês falaram que ou vocês entregavam a listinha pra alguém, ou vocês fazem hoje para fazer mercado? Hoje a gente geralmente vai nos mesmos mercados. A gente fica no Menopatão e no Center Baixada, onde o pessoal já nos conhece. E aí eles fornecem sempre um ajudante, né? Alguém do mercado para nos auxiliar nas compras. Aí a gente vai indo nos corredores, eles vão falando, a gente tá passando na seção, por exemplo, de arroz, feijão, farinha, açúcar, o que vocês vão precisar? Vamos precisar de açúcar. Tá, que marca que tem? Eles vão falando a marca, o preço e a gente escolhe os produtos. Bem tranquilo, assim, para mercado. Ok. Então tá, vamos abrir para perguntas agora. Como que é a educação dos filhos? Eles estão aprendendo braille já? Então, o Eric, ele tá sendo alfabetizado em tinta porque ele tá conseguindo enxergar bem no quadro, ele tá usando uma lupa nos livros, quando as letras são menores, ele usa lupa. Mas ele acho que vai se manter a visão que ele tem hoje, ele vai conseguir utilizar a tinta normal. O Arthur ele já tá meio que se preparando, porque provavelmente ele vai ter que ir pro Braille. Ele vai pra escola ano que vem, esse ano ele tá na creche. Qual a maior dificuldade que você encontra no dia a dia? Qual a maior dificuldade que eu encontro no dia a dia? Depende do aspecto, na verdade. Para andar nas ruas hoje em dia, a acessibilidade é muito ruim. Por exemplo, as calçadas. A gente até fez um vídeo mostrando as calçadas aqui de Pato Branco, quanto obstáculo que tem. Tem as linhas tátil, né, que é aquela linha que tem uma cor diferente nas calçadas. Muita gente acha que é para enfeite, né? É a vermelha, geralmente. E é pra gente acabar seguindo ela, mas muitas dessas param em árvore, param em poste, em placa. Então não dá pra confiar 100%. Eu uma vez acabei me batendo num orelhão, cortei a boca, porque eu tava seguindo essa bendita dessa linha aí. Eu lembro que o Rafael comentou que o desenho lá na praça, no chão, que é feito com essa linha tátil, é tipo um tal raio, né? Sim, se você for seguir aquilo lá, você se perde. Hoje a gente anda na praça tranquila, atravessa ela, vai no parquinho lá por causa dos piá. Porque o Eric já sabe, mas se for pra andar sozinho lá, não dá. Tem que contornar a praça e ir por fora, por dentro não tem condição. E em relação à parte de preconceito, assim, ainda tem muito isso? Ainda tem, infelizmente ainda tem, assim, bastante. As pessoas ainda as pessoas veem a pessoa com deficiência visual como pedinte, como pessoa que pede esmola, eles não acreditam na nossa capacidade. Muitas empresas não dão oportunidade para a pessoa com deficiência na questão do trabalho, porque acham que vai ter que fazer uma adaptação imensa no lugar. Teve uma vez que o Rafael não trabalhava na prefeitura ainda, ele foi procurar emprego, ele mandou currículo. Quando eles souberam que ele era deficiente visual, eles falaram que não poderiam contratar ele porque tinha escada no lugar. Hoje, onde eu trabalho, tem uma escada que tem que subir e descer todo dia sem problema. Então, as pessoas acham assim que a gente, qualquer coisa vai cair, vai se machucar, vai se bater, vai, né? Precisa muita adaptação e não é assim. Então ainda, eu não sei se é preconceito, não sei se é falta de conhecimento, mas assim, eu vejo que quando vem tipo, a falta de conhecimento de uma pessoa mais leiga, mais, digamos assim, que é um pouco mais ignorante, a gente entende. Mas tem casos assim que eu fico muito indignada, porque agora esses tempinhos eu fui constar
E a médica, nossa, com medo que eu caísse lá dentro do consultório, sabe? Umas coisas assim bem... Tipo, que eu vejo assim que uma pessoa que é formada, que tem ensino superior, que tem conhecimento, não deveria de ser assim. E infelizmente ainda é. E como que é a percepção, por exemplo, assim, eu lembro até que eu perguntei pro Rafael, perguntei para você também, algumas coisas que para nós dependem exclusivamente da visão, ou que tem muito a ver com a visão, que são a questão de relacionamentos. Por exemplo, assim, sentimentos, né? Ciúme, ou por exemplo, assim, como é que eu vou te explicar? As pessoas, às vezes no nosso relacionamento, a gente encontra pessoas assim que nos ignoram, que não dão muita bola pra gente, pessoas que são falsas, pessoas que querem passar a perna na gente, tem de tudo, né? Tem de tudo. E a gente que enxerga, a gente observa as expressões faciais da pessoa, a gente observa a maneira dela agir com a gente. Sim. E no caso, como você não tem essa percepção visual, como que você percebe isso? A gente usa muito a audição, o tom de voz, vai muito, muito, muito pela voz. Às vezes a gente conversa assim com o Rafael, tal pessoa lá, nossa, mas tem uma voz de falsa. Tem voz de falsa. Gente, assim, não sei, o tom de voz é uma coisa assim que... Não sei assim te explicar, mas é relacionado ao tom da voz da pessoa mesmo. Olha que bacana, porque você acaba sendo treinado para ter uma ouvir. outra percepção, Pra ouvir de uma outra forma. A Ana queria fazer a pergunta? Maria desculpa. Maria Carolina. Você falou que você teve que sair do seu emprego porque você tinha que trabalhar com dinheiro e tudo mais. Durante o dia a dia de vocês, como que vocês trabalham com dinheiro? Assim? Como é que vocês lidam com o dinheiro? Então, hoje em dia tem muito aplicativo que auxilia bastante, assim, tem que reconhece dinheiro, que reconhece nota. Então, geralmente, quando a gente pega dinheiro, a gente já vai ver quanto que é, né, já coloca lá para reconhecer. E hoje também o Eric ajuda nisso, ele conhece já todos os números, todas as notas, então ele também auxilia bastante nessa parte do dinheiro. Mas quando a gente está sozinho, quando não tem quem veja, a gente utiliza o aplicativo do celular que reconhece nota. Mais uma pergunta? Como que as professoras elas trabalham com eles dois? Tipo, o Eric ele tá no fundamental. Sim, ele está no primeiro ano. E o Arthur tá na creche. Sim. E as professoras, elas tratam como eles? Tipo, igual as outras crianças ou o tratamento é diferenciado? Então, o Eric ele é tratado bem normal, assim, bem como as outras crianças mesmo. A única coisa, assim, é que ela faz a letra um pouquinho maior no quadro para que ele consiga enxergar. E a questão, assim, de prova, coisa assim, que ela tem que fazer um pouquinho maior. Mas no tratamento é igual. O Arthur, quando ele começou a ir pra creche, elas tratavam ele muito como dar muita coisa na mão, muita coisa na boca. E eu conversei com elas que eu não queria que elas fizessem isso, porque senão ele ia ficar muito dependente. Eu não quero isso pra ele. Aí hoje não, hoje elas têm um cuidado muito grande com ele, porque ele tem outros problemas além do visual, ele tem problema de desenvolvimento. Ele é o mais pequenininho da turma dele, então para as outras crianças não brigarem com ele, não machucarem, elas cuidam. Mas nesse lado assim, de dar na mão, desse tipo de coisa, não. E aí o material, né, também, a professora dele da creche é muito boa, ela ajuda muito ele assim na questão do desenho, que ele está aprendendo agora a pintar, está aprendendo a reconhecer as letras. Então ela faz tudo grande para ele, tudo né, para que ele consiga enxergar com um pouquinho de visão que ele tem. Mas é bem tranquilo, assim. Tá. E na parte de recurso tecnológico, hoje em dia então tem um Note, que tudo que você fizer ele vai falando para você, sim, né? Uhum. Tem um programa que vai falando. Então, por exemplo, eu estava conversando com o Rafael pelo Messenger lá, né? Sim. Então o que eu digito aqui, para ele, para vocês, o computador lê. Uhum. É igual o celular. O celular também é um programa de voz, que hoje em dia todos os smartphones já vêm, né, com a função de acessibilidade. É só ativar lá ou não ativar. Então a gente ativa lá a função de acessibilidade e ele sai falando. Tudo que vocês fazem com os olhos, o celular vai lendo para nós. A gente vai passando o dedo na tela e ele vai lendo. E WhatsApp, Facebook, tudo que vocês utilizam, a gente utiliza também. Só com ele falando. Ok. Bom, quer você acredite ou não, Patrícia, deu 1 hora já nós aqui conversando. Nossa, deu 1 hora de conversa. Então, assim, como nós estamos encerrando, tem mais uma pergunta? A Letícia perguntou como que é feita a higiene. Tipo a parte do banheiro lá.
Higiene, não entendi. Como assim? Higiene pessoal. Parte de, tipo, saber qual que é feminino, masculino, qual o produto é aquilo lá que você quer. Ah, quando eles estão aonde? Em locais públicos? É. No local público, como vocês fazem para diferenciar o banheiro masculino e feminino? Ah, e aí tem que sempre perguntar pra alguém, É. né? Porque não tem, assim, eles não, ainda, infelizmente, eles não colocaram alguma coisa, né? Eles poderiam até colocar alguma coisa que identificasse, mas não tem. Então tem que perguntar. Não tem outra Não alternativa. tem outra alternativa. Tá, pra gente encerrar, Patrícia, eu queria deixar aberto para você assim, o que você gostaria de deixar para elas, que vão ser professoras, que são jovens ainda, né? Que todas aqui têm a condição de enxergar, o que você gostaria de dizer para elas? Então, eu acho que como vocês vão trabalhar com criança, provavelmente em alguma época da vida de vocês vão encontrar alguma criança com alguma deficiência, alguma criança com alguma limitação. E eu acho que assim, o principal ponto é tratar ela igual a qualquer outra criança. Não discriminar, não tratar ela diferente, porque a gente já tem essa noção que a gente é diferente. E quando a gente é tratado diferente, então um sentimento assim, a gente fica muito frustrado com isso. Então vocês que têm a oportunidade de fazer diferente, de mostrar o mundo de outra forma para uma criança com deficiência, está nas mãos de vocês, na verdade, né? Então eu sempre digo assim, se você pretende trabalhar com a área da deficiência, busque aperfeiçoamento, busque uma pós na área, busque conhecer bem a deficiência. Porque eu vejo assim muita gente que entra pro lado de Libras, porque acha Libras mais fácil. Pode ser que seja mais fácil, não sei. Mas tá muito, assim, aqui em Pato Branco principalmente tem muita carência na parte da deficiência visual. Tem uma professora hoje que está trabalhando lá que já vai pedir a aposentadoria dela agora no começo do ano. Então não sei como que vai ficar os meus filhos, por exemplo, que precisam. Então, assim, eu acho que nada na vida da gente é impossível. Se a gente tiver vontade de correr atrás, a gente consegue, a gente alcança. Só precisa ter apoio e vontade. Eu sempre digo isso, que os sonhos estão aí para que a gente corra atrás deles, né? Então, eu já vou te agradecer muito, né, por você estar aqui. Claro, nós vamos tirar uma foto, todo mundo junto, para postar, né? Então, antes de tirar a foto, eu quero uma salva de palmas para ela. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês têm que ir treinando, gente. Treinando, né? Falar alguma coisa, quem quer comentar alguma coisa, ainda dá tempo. Não precisa ter vergonha. Então vamos fazer assim, vocês sentem aqui, algumas na nossa frente e umas atrás, e alguém podia tirar foto, então pra gente, por favor, Gabs. Venham, meninas. Por favor. Algumas sentem na frente e outras vêm ali atrás. As mais altas atrás. Nós estamos com quase 50 meninas aqui. Aqui, ó, tá cheio de lugar aqui. Aqui na frente também, podem vir mais pra trás. Podem cruzar as pernas. Podem pegar todo mundo. Podem vir. Aqui, ó, meninas, abaixem aqui, ó, do ladinho. Deixa eu ir lá. Laurence, venha. Eu não quero me abaixar. Vai todo mundo. Veja. Vem mais pertinho, meninas. Agora você vai tirar uma da direita e uma da esquerda. Vai aparecer todo mundo. Você vai de lá pra cá e daqui pra lá. Nossa Senhora! Claro, senão não aparece todo mundo. Não, mas vai aparecer. Vai? Vai. Tá. Quem que eu virando? Daí, tá Só coloca o pé. Tá. Agora tira uma daqui da frente. Tira uma selfie. Isso, aparecer aqui. Não tem problema. Eu tô só rindo ali, você tá assim. Ai, ele tá vendo. Meu Deus. Eu tô vendo a foto, você tá mostrando. Meu Deus.